Graça e a paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo. Beleza? Vamos aí para mais um vídeo. Continuação do estudo do Evangelho de Marcos, tá bom? Vamos lá, sem muitas delongas. Ajeitar aqui certinho. Pedirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E dizia: o reino de Deus é assim como se o homem lançasse semente à terra, e dormisse, se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce, e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais, lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Jesus falou: nem tudo perdão, irmão, compreendereis agora. Não entendereis agora, mas lá na frente entenderão. Quando você está iniciando no estudo da palavra, vai ter coisa que você não vai entender no início. Mas pede sabedoria a Deus, ora a Deus e Ele vai te revelando aos poucos. Ou usa a pessoa para dar entendimento. Uma pessoa genuína, né? Então, ele falou, o que ele quis dizer com o grão de mostarda? Que planta no solo é a menor de todas, depois cresce. Ele está falando, terreno ali, sempre vocês têm que entender como se fosse vocês, pessoas, ou coração, que escuta a palavra e a palavra cresce e dá muito fruto e a fé aumenta, entendeu? É nesse sentido que ele quis falar, tá? Que o reino do céu é semelhante a isso. E aí dá fruto de justiça, de caridade, de bondade, para a glória e louvor de Deus, entendeu? Vamos lá. Parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Capítulo 5. E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos.
E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado, e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado. Então, irmãos, você vê, o homem tinha uma multidão de demônios, igual Maria Madalena, que Jesus expulsou 7 demônios dela. E ela passou a seguir Jesus. Ele queria seguir, mas Jesus não permitiu e falou: anuncie o que Deus fez por você. Então, os demônios também, por isso que aí fala em Tiago, né? Os demônios também creem e estremecem. Crê tu que existe um Deus só? Os demônios também creem e estremecem. Ó homem vão, diz Tiago, né? Não basta crer, tem que praticar. Entendeu? Crer, a prática significa que você crê verdadeiramente. Quando você não pratica, você só sabe que Deus existe, mas você não anda nos caminhos, entendeu? Guiado pela palavra. E outra, esse negócio de demônio, como funciona? Naquela época, tinha muitos demônios incorporados nas pessoas, demônios, espíritos imundos, né? E Jesus expulsava. Só que hoje é meio diferente. Não que não tenha isso daí, que não tenha exorcismo, né? Hoje, lógico que tem, mas é raro. Eu mesmo já vi na minha frente. Antes de eu me converter, eu não acreditava nisso, né, irmãos? Aí depois eu vi na minha frente, no lugar que eu trabalhava, a menina mexia com o negócio dessa religião aí, candomblé, essas coisas aí. Aí o espírito imundo incorporou nela. Aí começou a falar com voz grossa, né? Ela tava quieta, eu falava com ela, ela não respondia, aí começou a falar com voz grossa. Aí o rapaz lá se reuniu todo mundo, vamos fazer oração. E a gente orou, aí saiu o negócio dela, ela caiu dura lá no chão desmaiada. Aí a gente pegou ela, colocou na mesa, aí ele se manifestou de novo. A gente orou, aí sumiu. Entendeu? Aí eu falei: nossa, eu nunca tinha visto, eu não acreditava, passei a acreditar. Aí depois que eu me converti, eu fui entender muitas coisas, né? Que eu comecei a ler a Bíblia. Então, o que acontece? Hoje os demônios atuam de outra forma. Ele não vê mais vantagem em possuir a pessoa e atirar a pessoa no chão, em falar com voz grossa, igual é no filme. Hoje os demônios, eles agem nas pessoas por meio do engano. Entendeu? Não estou falando que não tenha possessão assim desse tipo. Tem ainda, mas é muito raro. Você conta muito no dedo. Hoje os demônios tá nos líderes religiosos corrompidos. Entendeu? Por quê? Porque eles veem como lobo e pele de ovelha. É isso que Jesus falou. Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar até os escolhidos. Entendeu? Se possível for. Então, você tem que provar os espíritos para ver se vem de Deus. Carta de João fala: nem todo que fala de Deus é de Deus. Filhinhos, provai os espíritos. Entendeu? Então, hoje ele está nos políticos, manipulador, que quer dominar o mundo, né, e controlar as pessoas. Eles estão nos líderes religiosos fraudulentos, seja de qualquer religião, tá? Não estou falando só de evangélico e católico. Qualquer religião, espírita, candomblé, tudo nisso daí. Tá tudo ali, os espíritos imundos. Entendeu? Hoje, porque o Satanás, ele viu mais vantagem em manipular, enganar e levar a pessoa para o engano, porque o engano, se a pessoa morrer no engano e não se converter, não ir para a palavra e não buscar a verdade, ela não entra no reino do céu. Isso não sou eu que estou falando, tá? De novo, vou frisar bem aqui. Vai ler na palavra, tá escrito lá, tá escrito no Evangelho de Mateus, tá escrito no Evangelho de Lucas,
Não sei se o de Marcos tem isso, né? Se fala disso daí. É, que se a pessoa não se arrepender dos seus pecados, ou do mal que ela faz para os outros, ou da manipulação, da mentira, da traição e do engano, ela não entra no reino do céu, ela vai para a perdição. Não sou eu que estou falando, hein? Tá? Então, os demônios estão aí. Estão na mentira, na traição, no engano. Não estou falando de um erro ou outro que a gente comete, que todos nós somos pecadores, irmão. Estou falando de pessoa que está mergulhada no engano, está mergulhada na traição, na manipulação, está mergulhada em orgia, está mergulhada em engano, está mergulhada em manipular a palavra de Deus e distorcer. Essas pessoas que vivem fazendo isso, entendeu? Porque a carta de João fala, filhinhos, quem disser que não tem pecado, mentiroso é, e a palavra de Deus não está em vós. Mas nós não vivemos na prática do pecado. Quem vive na prática do pecado é filho do diabo. Leia a carta de João. Se vocês acham que eu estou mentindo, eu já fiz vídeo aí de carta de João. Se a pessoa não viu o vídeo ou não foi na Bíblia ler, é porque não quis. Mas que tá lá, tá lá. Eu quero falar que não tá aqui. Você leu a Bíblia? Eu abro a Bíblia aqui e leio. Entendeu? Então fala assim, esses são filhos do diabo. Conheceis quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem vive na prática do pecado é do diabo. Na prática, ele não está falando que você peca vez ou outra ou escorrega, entendeu? E se arrepende. Ele está falando quem vive não sente peso, não se arrepende, não confessa os pecados a Deus quando peca, entendeu? Está falando desses, tá? Não estou falando de nós que uma vez ou outra peca, escorrega, cai, depois se levanta e se arrepende e pede perdão a Deus. Estou falando quem é dominado por vários desejos pecaminosos. Juntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta, e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e se curada deste teu mal. Estando ele ainda falando... Aí, ó, ali, como que a gente se entende isso? Ó, primeiro, o que eu aprendo nisso? Dinheiro nenhum, tem doença que ela gastou todo o dinheiro dela, foi em todos os médicos e não ficou curada. Tem doença que dinheiro nenhum cura, mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Se você tiver fé genuína, pedir para Deus te curar, pode ser que ele não te cure, porque o seu tempo nessa terra terminou, chegou. Acontece isso também, tá, irmãos? Mas se não chegou o seu tempo ainda, não é a sua hora de você pedir para Deus te curar, ele te cura. Por isso que diz que a palavra de Deus tem poder. Qualquer palavra tem poder, até para o mal, tá? Mas a palavra de Deus é maior do que para o mal. Se você ficar proclamando, falando palavras de desânimo, palavras para baixo, vai atrair isso. Se você falar palavra positiva, de fé, de coisa, vai atrair também. Então, a fé da mulher era tão grande que ela falou: só se eu tocar na orla das vestes dele, ficarei curada. Entendeu? Então, só de tocar. Imagina se eu ouve a palavra e acredita nela, que a palavra é fruto da árvore da vida, é a fonte da água da vida. E se eu falar que eu mesmo às vezes já fui curado de coisas, e é que, né,
pobre de pessoas que não acreditam no sobrenatural de Deus, né? Pobre dessas pessoas. Aí fala que crê na hora que quer. Eu quero carro, eu quero casa. E aí acontece, Deus, obrigado, tal. Mas não anda nos caminhos de Deus, não obedece a palavra, não faz nada. Né? Deus é o gênio da lâmpada agora. Mas no sobrenatural de Deus, quando a gente fala de coisas que não são desse mundo, são sobrenaturais, a pessoa duvida. Né? Então, né, fazer o que, né? Então ali é a fé. Eu aprendi sobre a fé tamanha da mulher e sobre que dinheiro nenhum cura a sua doença, dependendo da sua doença. Às vezes consegue, dependendo da doença consegue, mas nem sempre. Muitos no coronavírus aí morreram e eram ricos, morreu muito ricos, tá? Muitos famosos. Outra coisa que eu aprendi ali, Jesus falou, vai, a sua fé te curou. O que ele falou ali? Ah, tá. Ele falou assim, para os discípulos, quem tocou em mim? Que saiu virtude dele. Aí os discípulos, vede que a multidão te aperta e perguntas quem lhe tocou? Por que ele sabia que a multidão estava apertando, mas ele falou, tocou, porque saiu o poder de Cristo. Entendeu? Ele não falou de um tocar do cotidiano, que nem estava muitos apertando ele e todo mundo tocava nele. Ele falou de tocar no sentido de sair poder para cura, entendeu? Aí foi ali que ele quis dizer isso. Quem me tocou porque saiu virtude, poder dele, entendeu? Ele queria saber quem foi, entendeu? É isso aí. Alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, ora que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Todo mundo esqueceu quem manda neste vale. Ei, agora demora esse comercial, hein? Certeza, Gu? Vai pintar desse azul? Com coral. Virou Garantia televisão Coral, e YouTube. resultado garantido ou trocamos a tinta pra você. Certeza. Pior que não dá nem pra pular, ó. Certeza mesmo, Só coral. Chegou o novo Hyundai Creta. O SUV mais... Agora vai. Capítulo 6. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo, de onde lhe vêm estas coisas? Ali nesse tempo ele ensinava na sinagoga. Teve um aí que falou que Jesus foi para aprender. Ai, mas que coisa, cara. Jesus era e é Deus. Era porque foi naquele tempo que eu estou me referindo. Jesus é Deus. Ele não foi para aprender, ele foi para ensinar. Aonde que esse sujeito falou? Não sei se foi o Pablo Marçal, não sei quem foi. Que foi para aprender. Cara, eu vou te falar, viu, meu? Aí ele foi ensinar na sinagoga, porque o povo estava lá, existia templo naquele tempo, e a sinagoga não é templo, é escola de judaísmo, tá? É onde você aprendia as escrituras. Templo é onde você ia fazer oferta, é onde você iria orar, é onde você ia dar adoração a Deus, entendeu? É onde você ia se comungar com os irmãos. Templo é isso aí. Agora, sinagoga Sinédrio é onde tem o Senado. O Senado da época lá era chamado de Sinédrio.
E a sinagoga era onde ia se estudar, a escola de judaísmo, tá? Aí Jesus foi pregar lá, ensinar lá, né? Mas quando existia isso, e ainda existe sinagogas, né? Só não existe mais o templo, né? Por isso que tem a guerra para reconstruir o templo de Jerusalém de novo, entendeu? E aí inventam templos em outras nações aqui, inventam um monte de templo aí e fala que é de Deus. Deus não habita mais em templo nenhum, rapaz. Jesus profetizou. Ai, pra lá, rapaz. Esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Chamou a si os 12 e começou... Aí ele percorreu as aldeias, ele falou assim: não há profeta sem pátria na sua própria cidade. Ou seja, os próprios familiares dele e o pessoal da cidade que ele via de lá não creram que ele era Jesus, o Filho de Deus. Entendeu? Alguns da própria família. Assim acontece com a gente que é chamado por Deus para falar das coisas e a pessoa não sabe. O Fernando ou o fulano lá, outro que Deus chama, né? Eu estou citando meu nome aqui, mas pode ser o nome de qualquer outro, para não falar que eu tô me achando, né? Meu Deus do céu, é difícil colocar na mente da pessoa as coisas. Ela interpreta tudo do jeito dela, do jeito que ela quer, né? Porque e os irmãos tinham inveja de Jesus também. E a inveja também não deixa, às vezes, a pessoa assumir que o outro é alguma coisa. Não, esse aí não é nada. Que Deus vai chamar isso aí para fazer obra para ele. Mas Deus chama, e Deus chama os desprezados, Deus chama os humilhados, Deus chama aqueles que não são, Deus chama não muitos sábios, não muitos da elite, tá em 1 Coríntios, leia lá, entendeu? Jesus memorou: Pai, te dou graças porque não revelaste essas coisas aos sábios desse mundo, mas aos pequeninos, aos humildes de coração, entendeu? A quem tem fé. Por quê? Porque lá na família dele ninguém cria nele, que Jesus era de Deus, enviado de Deus, entendeu? Ele era filho de Deus. Assim como Jesus nos envia para falar da palavra dele, nos chama, e a gente fala e a pessoa não crê em nós. Fala, que vai fazer o quê? É assim mesmo, você não tem honra na sua própria pátria, na sua própria família. Alguns até crê da família, da pátria, mas a maior parte não crê. Por isso você tem que ir para outro lugar. 2:2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudiu o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. E ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias. E diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dentre os mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, maniatado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas
atendendo-o e de boa mente o ouvia. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes, e tribunos, e príncipes da Galiléia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: Pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: Tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: Que pedirei? E ela disse: A cabeça de João o Batista. E entrando logo, apressadamente, pediu ao rei, dizendo: Quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o rei o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça num prato, e deu-a à menina, e a menina a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram, tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto. Porque João Batista atormentou Herodes, falando: não é lícito possuir essa mulher. Lembrando que João Batista é filho de Zacarias, né? Que consagrou João Batista a Deus. E aí ele foi o profeta que preparou o caminho para Jesus chegar. Só que Herodes mandou degolar ele porque ele atormentava Herodes toda vez falando: não é lícito você tomar a mulher de seu irmão. Que ele fez isso, né? E aí ele tinha temor, né, de João Batista, porque ele sabia que era um homem de Deus, né? Mas mesmo assim mandou degolar por causa que ele tinha jurado a menina lá, a filha, a enteada dele, né? Vai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram. E correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os, para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo-o eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 alcofas cheias de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a vez. Então, o que eu aprendo de lição aqui, irmãos? Que o Senhor Jesus, quando ele fala para dividir as coisas, e ele estava lembrando os discípulos que ele tinha esquecido, que ele tinha já multiplicado os pães e peixe, né? Para testar a fé deles. E eu entendo aqui o quê? Que antes de dividir, Jesus multiplicou. Entendeu? Então, Deus trabalha com números. Então, antes de dividir, você tem que saber multiplicar o que você ganha. Então, você multiplica para dividir. Não multiplica para si próprio, você multiplica para dividir.
Entendeu? Quando a gente trabalha, a gente tem que compartilhar com os outros. E muitos não têm é egoísta, guarda para si. Acho que é só para si, entendeu? Então, mesmo que você divida um pouco com cada pessoa, é sempre para dividir, né? Você vai ter sempre que ajudar uma outra pessoa, um necessitado, ou uma pessoa, um irmão que está em dificuldade, entendeu? É nisso, eu aprendo que primeiro multiplica. Não adianta você dar o que você não tem, ou tirar da boca de um para dar para outro, né? Você vai, multiplica e aí serve todos. É isso. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos ouviam, e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças, e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua roupa, e todos os que lhe tocavam saravam. Capítulo 7. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, e os jarros, e os vasos de metal, e as camas. Depois perguntaram-lhes os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele, respondendo, disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, Olá, como está escrito: Jesus. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Ensinando doutrinas que são mandamentos de homem. Retendes a tradição dos homens, Deixando o mandamento de Deus. dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: Bem validais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: Honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser, ou o pai ou a mãe, certamente morrerá. Vós, porém, dizeis: Se um homem disser ao pai ou à mãe: Aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: Na verdade, Jesus quis passar, ele não está falando que não é necessário lavar os pratos e os copos, irmãos. Porque ele está falando que o mais importante é que nem eles lavavam a mão e o discípulo não lavou. Entendeu? Aí ele vai mais adiante, eu acho que é nesse versículo que ele vai falar: o que contamina não é o que você come com a mão por lavar, porque o que vai para o estômago logo sai. Entendeu? Agora, o que vem do coração, o que vem de dentro é o que contamina, que são os adultérios, a mentira, o engano, é o que ele vai... Entendeu? Aí ele derruba os religiosos, é a mudança de dentro para fora, entendeu? Que é o chamado conversão, nascer de novo, entendeu? Ouvi-me vós todos e compreendei. E aí ele falou, por isso que ele falou hipócritas. Aí quando eu falo isso, muita gente se escandaliza, né?
que não tem conhecimento no estudo da palavra, ó, Jesus falando para os religiosos, hipócritas. Em Mateus, o João Batista chama os religiosos de raça de víboras, e Jesus também chama, entendeu? Aí, ó, eu falo bobagem, né? Fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse: Que sai do homem é o que assim também vós estáis sem entendimento? Olha aí. Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, Vixe, olha aí, a lista. a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Olha aí. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. Não precisa ter mudança de vida, numa não. casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele... Por isso que eu falo, ó, a religião, ela põe dogmas, tradições, e não o que Deus pede, que é a justiça, a bondade, a benignidade, a caridade, o amor, entendeu? Mas tudo isso como a Bíblia ensina, não como o mundo quer. Ah, você tem que amar o pecado, passar a mão no pecado. Não é isso não, tá? Você tem que ter compaixão, não com julgamento, porque a pessoa pecou ou errou, mas você tem que apresentar Jesus. Fala que Jesus ama, que ele quer uma nova vida para ela, que isso não é vida. Nesse sentido, não para julgar, entendeu? Deixa eu ver aqui. Tá, dá para ir mais um pouquinho. Lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, Ciro-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom... Então, aí, ó, o que ela quis dizer? Que é um negócio assim, ó. A mulher veio para pedir para ele expulsar o demônio da filha dela. Aí ele falou que não vai tirar o pão dos filhos para dar para outro, né? Ela falou, mas para os cachorrinhos. Aí ela falou, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa, né? Que isso daí quer dizer? Porque assim, o que Jesus quis falar? Os filhos, era no caso ali os judeus, né? E essa mulher era gentia, que era de outra nação, ou era samaritana. Então, para os judeus, todos os outros povos eram cães imundos. Eles viam como cães imundos, entendeu? Por isso que Jesus falou, mas Jesus falou para testar a mulher. Aí ela falou, bom, mas até os cães comem das migalhas, né? Me dê as migalhas. Se eu tiver somente a migalha, minha filha é curada, né? Então, ela teve fé. E ela falou, por essa palavra, vai que a sua filha está curada. E aí, Jesus começou a espalhar o evangelho e mandou os apóstolos espalhar para os gentios, para o evangelho chegar a todo mundo. E aí é onde se formou a igreja, que é gentil e judeus misturados. Ele derrubou um muro que estava no meio de separação e fez um só, um povo só. Por isso, quando vocês ouvirem na Bíblia o termo Jerusalém espiritual, quer dizer, não é os judeus, é todo aquele que crê, de qualquer nação. E aí a pessoa se torna a nova Jerusalém, a que desce do céu, porque é onde tem judeus e qualquer outras nações que crê. Todo aquele que crê é filho de Abraão, pela fé, entendeu? É isso.
Acho que eu vou dar uma parada aqui, irmão. Então, vou parar aqui. Vou dar uma parada porque já tá grande o vídeo, tá, irmãos? Aí, compartilha o vídeo, deixa o like. Agradeço aí quem acompanha meus vídeos, tá? Lembrando que eu sei que nem todos vão concordar com o que eu falo aqui, mas aqueles que concordam, deixa o like, por favor, para o algoritmo reconhecer, irmãos. Compartilhe e badale o sininho de todas para receber as notificações dos próximos que eu postar. E que mais? Se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo aos novos inscritos, tá bom? Lembrando que é o que eu falei, nem todos vão concordar com tudo, e eu não fico chateado, não. É normal, ainda mais os novos que estão estudando a Bíblia há pouco tempo, vai ter momento que não vai concordar com algumas coisas que eu falar mesmo. Mas depois lá na frente Deus vai dar entendimento e clareza para essas pessoas, se ela tiver o coração puro e tiver sinceridade. Aquele que não tem sinceridade não vai concordar com nada que eu falo aqui, mas também tá bom também. Se quiser continuar vendo o vídeo, se não quiser continuar também não veja, entendeu? Então, porque aqui eu vou só falar o que está de acordo com a palavra, eu não vou falar o que a pessoa quer ouvir, tá? Vai ter momentos que eu vou falar para incentivar, para dar consolo, para dar ânimo, para dar disposição, mas vai ter momentos que eu vou falar palavra que Deus manda falar de repreensão. Se alguém tiver em erro, tiver em falha, assim como eu falho também, e às vezes Deus me repreende, ou usa um irmão para me repreender, e eu aceito a repreensão do Senhor, que isso me leva à minha correção. Entendeu? Porque eu quero andar nos caminhos do Senhor, andar correto. E eu, como falho, pode ser que algumas vezes eu tropeço. Então eu preciso de chamada de atenção e de repreensão também, como qualquer outro. Tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Eu amo todos vocês. Até!